Olha que troço muito louco aí, ó. Tô de olho em vocês. O lance é o seguinte, ó. Ah, não, melhorou agora. Eu vou explicar pra vocês qual é que é a jogada daquela lâmina que eu trouxe pra vocês, que é a do Velázquez. Aquele quadro que é uma pintura, uma das primeiras lâminas da apresentação. O Velázquez, naquele quadro chamado Las Meninas, ele aparece no quadro. A grande questão é essa. Ele é o pintor que aparece, que está à esquerda ali, que ele está com uma, enfim, uma bata e com uma cruz vermelha no peito e tal, com um pincel na mão. O louco é que essa visão, que é para ser a do pintor, é substituída porque, na verdade, ele aparece dentro do próprio quadro. E, em função disso, lá no fundo a gente consegue ver um espelho. Nesse espelho tem dois personagens, que são o rei e a rainha. Mesmo sendo duas pessoas, a gente tem um olhar só. Então, de quem é esse olhar? É do rei ou é da rainha? Ainda assim, todos os espaços criados por ele, que são uma série de retângulos, né? Tem retângulo dos quadros, tem o retângulo daquela porta que se abre para um outro espaço ainda, o retângulo, obviamente, do espelho. É um contraponto do retângulo do quadro dele, que não aparece retangular, aparece em ângulo. Então toda essa costura é uma coisa assim inovadora em relação a quebrar a ideia da tridimensionalidade e do ponto de vista, da origem de quem olha, né? daquele olhar, digamos assim, que é normalmente o olhar do artista, mas que cria uma espécie de transformação espacial que causa para nós digamos assim, um desconforto sobre certo aspecto quando a gente começa efetivamente a analisar. Então tem um monte de elementos para olhar. Atentem que o fato da gente estar olhando para o espelho e que todas as pessoas estão olhando para nós, a gente pode, se a gente interpreta aquelas pessoas lá do fundo como o rei, como a rainha, isso não parece tão forte. Mas agora, quando a gente se percebe que todo mundo está olhando para nós mesmo, isso parece ter uma força muito grande. Então, é um quadro exemplar sobre as questões da tridimensionalidade, que é o que a gente vai ver logo depois do David Hockney, e obviamente nas questões que estão trabalhadas em termos aí mais subjetivos do Leopoldo em relação digamos assim, a imagem surrealista, a construção de uma tridimensionalidade a partir essencialmente da luz, de uma tridimensionalidade que não parece tão, digamos assim, tão real assim, justamente por isso surreal, tá? Abraço. Logo abaixo, nas outras lâminas, também tem um outro vídeo que explica como vocês vão fazer o trabalho, tá? Olha lá.